Boas malta, bem-vindos ao primeiro Não Podcast. O nosso primeiro convidado é o grande Ricardo Silva, que é um cantor cristão incrível, mega conhecido dentro do meio, e é um professor de canto de elite que trabalha em Lisboa, além de outras zonas. Ricardo, o que é que achas desta apresentação? É realista? É irrealista? O que é que pensas sobre isto? Fico muito contente de saber que essa é a opinião que tens sobre a minha pessoa. Acho que pronto, obrigado por esta introdução. Fantástico. Olha, diz-me uma coisa, portanto, nós já nos conhecemos há quanto tempo? Já há Não uns sei, tempos. mas já, eu se calhar às tantas isto já vai parar aí, 2013? 14? vai uns 10 anos daqui a bocado, sim. Yeah, Vai, uma cena daqui a assim. bocado já está a fazer uns 10 anos, por aí, sim. Exatamente. Nós conhecemos-nos porque éramos duas pessoas numa fatídica escola em Santarém. E desde essa altura que, pronto, estamos os dois a dar aulas. E diz-me uma coisa, tu, tua, nesta tua vida como professor, já deste aulas a muita gente. Tens assim algum aluno que seja mais conhecido ao olho do público, alguma pessoa que queiras salientar, ou alunos que achas que tenham assim? Sim, tens vários casos, não é? Mas eu realmente, quando me colocas essa pergunta, não gosto, não acho muito justo estar a destacar este ou aquele, porque realmente, como tu dizes, são tantos e acabam por ser cada um diferente e especial, por ser como é. O que é verdade é que realmente tenho encontrado pessoas incríveis ao longo deste tempo todo, pessoas cheias de talento, uns realmente com mais visibilidade, outros com não tanto. Uns por opção não querem mesmo ter essa visibilidade, querem, portanto, ter a sua vida musical ou a sua carreira musical de uma forma mais discreta, sem estar nos holofotes. Isso é uma coisa curiosa, Um, não é? Já é, pensaste? é, é. Yeah. Mas eu entendo, eu percebo esse ponto de vista, porque eu acho que às vezes quando tu pretendes uma carreira nesse sentido, tens de depois entender que há muitas coisas que estão associadas a isso e tens de estar ou não disposto a isso. Exato. Um, e de facto tenho encontrado pessoas com muito talento, com muita capacidade, muito profissionais também. E isso é ótimo, é um privilégio para mim estar a trabalhar em equipa com essas pessoas. É Espetacular. espetacular. Muito fixe, meu, muito fixe. Altamente. Olha, e diz-me uma coisa. Pergunta difícil, número um. Família ou carreira? Eu acho que a partir do momento em que eu decido apostar numa carreira, Uhum. uh, é preciso conciliar isso com a parte familiar. Porque para mim a parte familiar é o mais importante, ou é a base de tudo. Não me adianta estar a chegar não sei aonde, a nível profissional e a fazer tudo e mais alguma coisa e ir deixando o que é o mais importante para trás. Porque são eles, são a base e são eles que vão estar lá sempre, aconteça o que acontecer. Então é muito importante estabelecer esse equilíbrio, não o perder de vista. Nem Uhum. sempre é fácil. Eu falo Pois. por mim, porque como eu gosto tanto daquilo que eu faço, por vezes acabo por ficar muito focado naquilo que eu faço. Mas é importante perceber que a base de tudo e para que as coisas corram bem e para haver alguma estabilidade é preciso saber cuidar daquilo que é o mais importante, que é a família. Exatamente. Não, e faz sentido. Acaba por ser quase a base onde vais construir a tua casa, não é? E a realidade é que se a tua base não está sólida, ou seja, Daquilo que eu sinto, a minha experiência é para tu estares bem, para eu me sentir bem, uhum, tenho que estar bem em família. Se essa parte não estiver bem, eu também já não estou bem. Posso estar a exatamente. fazer tudo o que me agrada, mas também já não estou bem. Já não Ou estou. seja, é aquela base psicológica estável que nos permite crescer. Yeah, Se yeah, isso não yeah. tiver é muito difícil, porque lá está todas aquelas questões começam a aparecer e é muito chato. É muito chato. Ok. Ricardo, sei que nasceste em Vila Franca. Agora já não vives em Vila Franca e sei que trabalhas em Lisboa. Portanto, Vila Franca de Xira ou Lisboa? E porquê? Olha, eu, Vila Franca especificamente, é um meio que eu vivi lá durante bastante tempo e acabei por me cansar um bocadinho da vila, daquela pequena cidade. Exatamente. Ahm, por causa de ser um meio muito compacto, onde, apesar de ser tão pequenino, é muito confuso em termos de trânsito, não é muito prático para se viver, eu acho que perdemos qualidade de vida, acabei por me cansar. Em relação a Lisboa, claro que eu, para trabalho, prefiro um meio mais desenvolvido como Lisboa, porque te proporciona mais oportunidades. Também acho Uhum. que a mentalidade é um pouco diferente, acho que as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais, talvez, mais disponíveis para arriscar, para, tanto um pouco mais à frente, se calhar até.
mas para descansar, para lazer, para o fim de semana, para chegar a casa, eu prefiro o campo. Não Vila Franca, que já pertence de alguma forma ao campo, mas uma zona mais tranquila. Portanto, eu divido assim, a parte profissional mais no meio desenvolvido, a parte de estar em casa e do lazer, o descanso. Eu gosto muito do sossego e da tranquilidade e do silêncio, portanto, e aí em Silêncio Lisboa se faz. calhar não é muito fácil. Exatamente, né? Uh, Não, mas é curioso, porque realmente Vila Franca tem essa questão. É uma cena, ou seja, acaba por ser um bocadinho rural, mas é muito confuso. É muito. E realmente a nível musical, não sei que oportunidades é que há. Não tenho mesmo noção. Mas com certeza não, Lisboa é é um mercado assim, maior, não é? sim, 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 Yeah. sim, sim, sim. Há A realidade é essa. as coisas desenvolvem-se mais, sim. Exatamente. Ricardo, sei que tu já cantas e já das aulas há algum tempo, como já tínhamos falado. Mas lá está, ninguém entra nesta carreira por, como é que eu vou dizer? Obrigado, nem nada, não é? É uma coisa que vem de dentro e que nós sentimos. Qual é que foi tipo o trigger, o momento ou os momentos que te fizeram chegar aqui? Que te fizeram sair de onde estavas e fizeram chegar agora onde estás a nível de carreira, fazer o que realmente gostas? Olha, acabou por ir sendo um processo, uma descoberta, porque inicialmente eu comecei a cantar para aí aos 14, por volta dessa altura, a ter algumas participações, e no início era uma coisa que pura e simplesmente me dava gozo fazer, e tive a iniciativa de ter algumas participações em concertos, em festivais, em concursos, Uhum. e a partir dessas experiências eu fui descobrindo que era uma das coisas que eu gostava de fazer e com o passar do tempo fui também percebendo que se calhar até tinha algum jeito, alguma capacidade para fazer aquilo, porque foi recebendo o feedback das pessoas. Mas foi realmente mais tarde, quando eu comecei a fazer as coisas de uma forma mais séria ou entregar mais àquilo que estava a fazer, a investir mais naquilo que estava a fazer, que eu percebi que o impacto que a música tinha para mim também acabava por ter em algumas pessoas e essa confirmação parte a parte, ou seja, aquilo que para mim me fazia tão bem também fazia bem aos outros, foi se calhar assim o clique, foi quando me deu o clique de eu perceber, pá, não, eu quero mesmo levar isto mais a sério, quero me dedicar mais a isto Uhum. e em certa parte foi um bocado eu quero viver mais focado nisto, né? Dedicar mais a isto como profissão até. Essa confirmação. Muito fixe. Mas, ou seja, tu antes tinhas outra carreira antes de fazeres isto, não é? Foi uma situação mesmo exatamente o que estás a dizer, de começar a ver o feedback que tinhas, não é? Sim, eu de alguma forma, pronto, tinha tido outros trabalhos, outros empregos, e as coisas foram acontecendo, portanto, sem muita pressa, sem muito Uhum. stress, as coisas foram acontecendo, fui conciliando aquilo que eu tinha com a música, até acontecer o momento em que eu disse, não, eu quero ficar mais dedicado agora à música, porque realmente é aquilo que faz sentido para mim, e daí eu comecei a ter mais esse foco e a Uhum. correr mais atrás dessa situação. E diz-me uma coisa, quando começaste a cena da música mais a sério, começaste logo a dar aulas ou ficaste ainda um tempo só como artista? Ou como é que foi Ah, essa sim, não, transição de um não, lado para não, o não. outro? Eu não queria sequer dar aulas, Ok, ou seja, isto vou corrigir. Eu sempre tive a ideia que eu gostava de ensinar, ok. mas quando se tratava em relação a canto, eu achava que eu nunca ia fazer isso. As pessoas diziam, até já me perguntavam, tu não dás aulas de canto assim? Não, porque eu achava que transmitir esse conhecimento, transferir, ia ser muito difícil, ia ser uma coisa muito abstrata. Como é que eu ia transferir para o outro? Aquilo para mim era uma coisa sobre a qual eu não pensava muito. Pronto, Coisa e muito eu achava, interior, não, não isso é? portanto, uma coisa espontânea até, e assim, não, isso nunca vai acontecer. Portanto, realmente fiquei uns anos só a cantar, a tocar, mas depois surgiu uma oportunidade de eu Uhum. realmente, e depois eu entretanto também tive aulas de canto, e surgiu mais tarde uma oportunidade de eu dar aulas. E o que é certo é que eu ganhei mesmo paixão por aquilo, eu passei mesmo a gostar de perceber que era possível, porque percebi que era possível transmitir esse conhecimento, porque a minha barreira era, pá, isto não é possível, não é possível eu pôr outra pessoa a cantar e fazer acontecer, mas depois percebi que era possível, e quando eu descobri que através da técnica, a técnica era também possível fazer acontecer
com as outras pessoas, então eu realmente fiquei mesmo fã dessa parte, porque acho que é brutal, né? Tu conseguires que o outro atinja resultados. Então comecei a especializar-me cada vez mais e a aprofundar cada vez mais para poder fazer isso de uma forma cada Exatamente. vez melhor. É muito curioso falares nisso porque realmente as tuas aulas são muito objetivas. É muito fixe porque tu dizes, olha, isto é aquilo, e aqui atrás e tens este músculo. E o gajo tipo, uau, ok, eu assim consigo Porque fazer. lá está, porque vem já de lá de trás de eu É, perceber, eu tenho que ser muito concreto, a pessoa, eu tenho que chegar à outra pessoa para ela entender as coisas yeah. de uma forma muito objetiva, porque senão fica tudo tão abstrato Que que flop. ninguém. Yeah. Exato, então essa é uma preocupação que eu tenho, é que se torne muito concreto para a pessoa aquilo que estamos a fazer. É isso. É Não, porque como a voz é um instrumento que não é palpável, não é como um piano, não é como uma guitarra, como uma bateria, né, que é o teu caso. Uhum. Então eu tento, tem sido a minha tentativa de tornar a voz quase como um instrumento, e que acaba por ser, né? Pela técnica, acaba por ser palpável, né? Mas algo mais concreto, como qualquer outro instrumento. Desmistificar um bocadinho esta ideia de que a voz é algo diferente dos outros instrumentos. Exatamente. Até nem é. Até pode se tornar muito fácil de trabalhar como qualquer outro instrumento. Exatamente. Agora, ainda há bocado falaste-me sobre a cena de teres ficado uns tempos a trabalhar só como artista, só como cantor e a tocar. Como é que isso era? Tens saudades desse tempo? Descreve-me Ah, essa altura. Como é que era? eu gostava, só que sabes que eu tenho uma questão que é eu não gosto, não consigo estar concentrado só numa coisa. Eu tenho muitas Exato. coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, como esta questão de dar aulas. Isto não é propriamente por uma questão de necessidade, é por uma questão de paixão. E, portanto, eu não me vejo também só enquanto músico, enquanto. Não, isto também me preenche, isto também é um equilíbrio para mim, que é o transferir para os outros, é o ajudar outras pessoas. Ah, e depois eu tenho N coisas que gosto de fazer, e a maior parte delas envolvidas ou relacionadas com a música. Então, se eu estou só focado numa área, eu acabo por sentir-me incompleto. E Exatamente. eu preciso de fazer outras coisas. Preciso também dessa parte, como eu dizia, desde sempre que eu senti que eu queria ensinar. Não propriamente na altura quando eu senti isso, canto, mas eu sabia que eu havia de ser professor, eu sentia isso. Até que se confirmou que era essa. Exatamente. Mas é isso, porque eu sinto o apelo não só para cantar e tocar, mas também para essa parte. É muito forte para mim, a parte do ensino. Eu gosto mesmo disso, de aprofundar e de Uhum. me tornar cada vez melhor nessa matéria. Nessa matéria. Muito fixe, meu. Muito fixe. Olha, outra pergunta. Portanto, quero saber que referências é que tu tens, tanto a nível artístico, como também a nível de ensino, porque sei que também há aí uns professores assim, barra. E para quem é que tu achas que és uma referência? Quem é que disse que és uma referência ou que tu influenciaste na vida, essas coisas? Três perguntas numa só. Já Vou viste? tentar responder. Olha, referências ou influências, eu se calhar chamaria mais de influências. Eu tenho muitas, porque eu desde sempre em casa ouvi muito variado, tipo de música variada. Yeah. Eu ouvia, por exemplo, músicas diferentes, ouvia música cigana, por exemplo, ouvia música indiana, através dos filmes que se viam em casa do cinema indiano, Uhum. música árabe, um, ouvia muita música brasileira também, música que eu considero de qualidade, Ivan Lins, Djavan, Uhum. Roberto Carlos, também que acho que é um grande cantor. Aquele senhor, de uma forma muito simples, acho que consegue contar histórias com a voz e a forma como canta. Um, Sei lá, para mim, uma grande influência, ou que eu sempre admirei bastante, foi, por exemplo, Sting. Acho que tem uma sonoridade brutal. Aquele homem é um músico excelente. Um, e depois também todo grande parte da música soul, por exemplo, do R&B, música cristã também, Uhum. não propriamente gospel, mas música cristã, aquela música pop rock, como o Hillsong, por exemplo, bastante, influenciaram-me bastante mesmo. Um, mas, sei lá, ainda voltando à música brasileira, porque depois fica alguns que foram tão importantes, Marcos Viana, por exemplo,
que é um compositor, violinista, cantor, músico excelente. Cantores cristãos, tenho, por exemplo, Leonardo Gonçalves, que é mais recente, Gabriel Guedes, também são uma referência porque se aproximam, se calhar, muito do meu estilo, ou da forma. Não que eu tenha procurado imitar, não, por acaso até eu acabei por descobrir um pouco depois, mas acabei por me identificar bastante porque tinham a ver com o percurso que eu já estava a tentar desenvolver em relação a mim próprio, principalmente Gabriel Guedes, que toca piano e canta também. Então, sim. Depois de bandas Coldplay, Keane, os Muse também um pouco, são bandas que se aproximam da sonoridade que eu acho interessante, Muito que me fixe. cativa. Não tanto agora, talvez os álbuns mais recentes, mas ali uma fase que houve em que eu gostei bastante. De música portuguesa, Rui Veloso, sempre. Tiago Tencourt, agora também. Olha, muito recentemente, uma coisa que depois também comecei a explorar mais a minha voz também. Então descobri novas referências. Josh Garrels, que é cristão. Não sendo cristão, o Matt Kirby, que eu comecei a explorar um bocado outros aspectos da voz, como a distorção, por exemplo, e outras sonoridades na minha própria voz. Então é sempre um processo que está sempre em evolução. É muito interessante isso. E quando eu percebo que há novas formas de me exprimir e há novas referências que eu posso também, a partir das quais que eu posso aprender ou pelo menos ter uma referência, é interessante encontrar realmente essas novas formas de explorar a voz e é isso que acaba por ir acontecendo. Exatamente. Não, isso é muito interessante. Pegares, ou seja, exatamente isso. Pegares as tuas influências e começar a ver o que é que podes fazer, ou seja, o que é que isso te traz e evoluir. E diz-me uma É coisa, a porque no nível. fundo não consigo concentrar tudo numa só influência, porque todas me inspiraram, umas pela sua sonoridade, outras pelo timbre vocal, outras pela Exatamente. musicalidade, enfim, por várias questões. Tu tinhas perguntado mais coisas, que era também. A nível de hum, professores, sei que há alguns professores de canto e sei, pronto, ah, Olha, uns eu métodos a partir de fixes. uma determinada altura descobri o Brett Manning, por exemplo, que é um dos o Steve Ricks, acho que estou Uhum, a dizer bem, mas esse principalmente porque ele explorou bastante a técnica, especializou-se, uhum, tem alguns métodos, especializou-se em relação à técnica vocal para quem queira cantar estilos que vão além do clássico, que era aquilo que estava mais desenvolvido e estudado até uma determinada altura. E houve ali um salto enorme relativamente à técnica vocal a partir desse especialista em S- técnica vocal. Sabes que isso é muito Uh, interessante, é tu dizeres isso, porque realmente eu acho que há vários tipos de professores de canto e há malta que é mais especializada nisto e naquilo, mas eu acho que tu és um professor de canto super completo, mas acho que o teu foco principal é na cena do canto mais moderno, não tanto na É cena. assim, É- eu também Uhum, acabei por me aprofundar porque uhum, tem que ser portanto, nos primeiros, Manuel Garcia, por exemplo, uhum, nos primeiros que foram os que exploraram a técnica e depois existem outros que são cientistas da voz, que exploram mais pelo lado científico da voz. uhum. Portanto, eu acabo por me aprofundar em diversas fontes porque tenho que estar a par de tudo, não é? Exato. Mas sem dúvida que depois, até pelo repertório que eu vou trabalhando com os alunos com os quais eu trabalho, é mais realmente música moderna, contemporânea, portanto, Exatamente. música atual, estilos mais atuais. Yeah, eu acho isso altamente porque, sei lá, muitas vezes tu, quando vais ter aulas de canto, tens que estudar o clássico, tens que ver a ópera, e acho que honestamente acho que não tens. Acho que a voz é uma coisa tão É íntima, assim, não a é? Tão questão é que nossa que. o Yeah. clássico é a base de tudo. Pronto, o Sim, clássico é a base de tudo. Mas o que acontece é que o clássico, depois, vou dizer assim, não é, se calhar, não diria o suficiente, porque se calhar isto estava a errar na palavra, mas o mais ajustado para determinados estilos vocais, ou a voz exatamente. terá que se ajustar de forma diferente para cantares pop, rock, soul, até ali algumas particularidades que não conseguimos a partir do clássico. Pois exatamente. Umas nuances que são específicas e que caracterizam esses estilos, não é? Sim, exatamente.
E então, diz-me uma coisa, malta, para quem tu és referência? Ou para quem já te disseram que eras? Olha, isso é uma pergunta muito difícil de responder, Pois porque é. eu vou recebendo o feedback das pessoas. Algumas pessoas que comentam, que elogiam, não é? Há pessoas que acabam por trazer as suas opiniões em relação àquilo que eu faço de uma forma muito interessante e até muito, e eu agradeço bastante isso. E percebo que, pelo que me vão dizendo, para algumas pessoas eu posso, sem dúvida, ser uma referência. Não consigo apontar, olha, esta ou aquela pessoa disse-me. Não sei, não tenho assim ninguém em mente, mas sim, eu vou percebendo que tudo o que nós fazemos acaba por ter sempre influência em alguém, né? Que fixe, mano. Até mais porque a música que eu canto, como aquela que eu escolhi para o meu repertório, que é a música cristã, tem Uhum. muito, acaba por ter esse elo de ligação com as pessoas e de chegar às pessoas. Então, às vezes, esse impacto pode ser muito forte. E é mais por aí que eu sinto a referência, no sentido em que a minha música possa ter tido algum impacto no outro, e de ter alterado ajudado a alterar alguma coisa, contribuído para melhorar alguma coisa, digamos assim, se é que Muito posso fixe. dizer. E nesse sentido, essa talvez seja, esse impacto talvez para essas pessoas seja a melhor referência que eu Uhum. posso ter. E diz-me uma coisa, tens assim alguma história de alguma pessoa que gostasse e que tivesse dito alguma coisa? Alguma história assim curiosa, engraçada? Tenho tido várias, algumas que vão marcando, não é? Que vão ficando, e são aquelas que eu vou gravando na minha memória porque são especiais. Tenho tido pessoas, sei lá, que já dizem que estavam muito em baixo e que ouviram música e a música confortou, e que a música trouxe paz. Ah, Pessoas que às vezes ouvem a música e desfazem-se em lágrimas porque a música traz ali um conforto, algo de bom. Isso é muito gratificante saber que onde alguém está, por mais longe que esteja, consigo chegar ali. Pessoas que me agradecem pela minha música, dizem para eu não parar de cantar esta música porque lhes faz muito bem. Tive uma situação de uma pessoa que estava numa prisão e que conseguiu entrar em contacto comigo porque a música chegou através da rádio, e foi assim uma situação, pá, que eu fiquei sem palavras, porque a pessoa dizia que ia lavada em Uhum. lágrimas, que a música estava a ajudar a ter esperança, que as coisas iam, Sim, uma pessoa naquela que está ali situação. fechada, encerrada, não é? Yeah. Naquele lugar, quer dizer, saber que a música pode ser esse ponto de contacto com um estado até mental e emocional melhor, é, é o suprassumo, não é? Porque eu, quando faço as músicas, não é propriamente a pensar nisso, ou com essa, porque primeiro faço para mim, Uhum. faço dos momentos, faço porque as músicas decorrem de um momento em que eu possa estar são muito um pouco a ver com o que eu possa estar a viver, a passar, a Uhum. sentir, a pensar, enfim. E depois saber que aquilo que foi bom para mim, que teve impacto para mim, também resulta para outras pessoas, isso é a Fantástico. maior recompensa. Yeah. Exatamente. Ou seja, acaba quase por ser um brefene para o psicológico, não é? Isto podia ser um bom Epá, slogan. pronto, se quiseres pôr isso assim. Não, mas Yeah. sim, é uma forma de. Aliás, honestamente, acho que todos os músicos, quando passamos a ser músicos a full time, em grande parte é por causa desse sentimento, não é? Da paz e da segurança que a coisa nos traz. É, seja isso, pronto, no meu caso será mais por aí, né? Yeah, Seja sentires que tu fizeste uma música que é só para entreter, para curtir, para, com uma yeah, boa vibe, e depois as pessoas ouvem e realmente também sentem aquilo, yeah. né? Eu Mas acho que isso é muito especial quando isso acontece. has de reparar que mesmo essas músicas, tipo, mais de vibe, mais de. Acabam por transmitir sempre qualquer coisa emocional, não é? Qualquer coisa que te alegra ou conforta. Eu, São para mim, quase. Diz. a ligação com a música é isso. Yeah. Tu acabas por sentir, né? A música pode transformar um ambiente. Yeah. Eu acho que, pelo menos na minha. E has de me dizer se concordas ou não. Na minha perspectiva, acho que a música é um meio de comunicação que comunica emoções e sentimentos de formas que não conseguimos exprimir de outra forma, não é? Yeah, Aquela yeah, yeah, combinação yeah. de sons com palavras acaba por te. Para mim isso faz todo o sentido, porque quando eu estou a compor é muito Yeah. interessante isso, e às vezes até é difícil de explicar. Ahm,
ou seja, a música que eu estou a compor vem de um estado qualquer, de qualquer coisa que eu possa ter sentido e que depois tenha necessidade de transformar aquilo em sons e em palavras, que é o que são esses elementos que vão canalizar aquele Aquela estado, necessidade. aquele momento, aquela visão que tu Exatamente. estás a ter, não é? E realmente depois é interessante como é essa parte criativa, que é da mistura dos sons com as palavras, que vão ajudar a trazer aquilo para fora de uma forma concreta. É Exatamente. muito interessante isso. Yeah. É super, super. Ou seja, são basicamente sentimentos impressos em som. Yeah, yeah, É muito exatamente. fixe. É muito fixe. Ok, Ricardo, já sabemos que tu cantas e que nas aulas de canto. Fala mais sobre ti. Que outros hobbies, que outros projetos é que tens? Sei que tens o Respirar-te, já tive o prazer de lá estar. Que é, by the way, um podcast bem mais interessante que o não podcast. Mas fala-me disso, fala-me do que é que estás a. Tipo, que outros hobbies, que outras vertentes é que tens? Olha, sim, isso acaba por ser era uma das coisas que eu já queria fazer há muito tempo, o Respirar-te, que era juntar pessoas com talentos Uhum. eh, num espaço onde pudéssemos conversar e dar a conhecer essas pessoas e tem estado a ser muito bom. Ahm, Existem outras coisas que eu quero também continuar a fazer e a fazer acontecer. Coisas que eu faço para me entreter, para estar, Sim, que sim. não seja um trabalho, né? Para estar descontraído. Olha, eu gosto muito de ler, por exemplo. É Uhum. das coisas que eu gasto mais tempo no bom sentido, porque é como uma terapia, eu gosto mesmo muito de ler. E depois tenho este problema, que é, eu gosto muito de ler coisas da minha área, que é coisas sobre canto. E faz Mas sentido. para mim faz sentido, porque eu gosto. Portanto, eu gosto de me envolver mais com o assunto e de me aprofundar mais. Mas também gosto de ler muito coisas sobre economia, sobre outras coisas que não têm nada a ver. Principalmente sobre economia, sobre o mundo, o estado do mundo, enfim. Mas Um, então é mais uma leitura técnica e de aprendizagem não, do que de romance, ou não? não, mas também sim. Mas Ok. depois o romance, esta parte do romance ou ficção, Uhum. tem que ser uma história original, diferente, uma coisa assim meio inusitada. Não pode ser uma coisa muito. Eu gosto de histórias diferentes. Uhum. Mas sim, também gosto bastante de ler histórias de ficção, sem dúvida. Mais coisas, olha, gosto bastante de passear, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de conhecer lugares novos, sítios novos. É agora que não é tão possível, não é? Pois não. Ah, então fico mais limitado à leitura Exatamente. e olha, gosto de fazer uma coisa que me distrai bastante e que me ajuda a descontrair, que é estar a estudar línguas. Isso é muito interessante. Isto pode parecer estranho, mas é estar a fazer exercícios de línguas. Porque para mim aquilo é quase como um jogo, que é estar a descodificar palavras e acaba por me ajudar bastante. Isso é muito Descontrair. fixe. Muito fixe, Ricardo. Mais perguntas. Qual é o ponto mais alto que tu tiveste até agora? Estou a falar no geral, não só na carreira, nem só vida pessoal. E o ponto mais baixo, ou seja, onde é que estiveste, onde é que te sentiste melhor, mais no teu elemento, e onde é que te sentiste pior, bem menos no teu elemento, A nível geral, não é? a nível geral. Olha, onde eu me senti melhor são todos aqueles momentos onde a cantar, por exemplo, ou a tocar, as coisas acontecem de uma forma especial, em que se calhar eu até nem tinha a perspectiva ou a expectativa tão elevada e as coisas aconteceram de uma forma onde eu consegui transmitir aquilo que eu sentia através da música, onde as pessoas também receberam essa, essa mensagem, essa música de uma forma especial. Portanto, quando há esta conexão, este momento de sintonia é muito, muito, muito especial. É daqueles momentos em que tu sentes mesmo, pá, é mesmo isto, este é o meu lugar, este é o meu lugar, eu pertenço aqui. Isso é brutal. Uhum. Então esses são os pontos mais altos, já aconteceram assim momentos desses bem altos, bem, bem especiais. Queres salientar algum Um, deles? epá, sei lá, eu tive uma vez na Alemanha, foi dos momentos assim que vão ficar inesquecíveis, Uhum. porque foi um momento mesmo muito especial. Fixe, pá. As coisas parece que fluem de uma maneira assim sobrenatural, sabes? Em É quase que que nos foge do tu alcance, tens, não é? pá, yeah.
é um pouco superior a ti, tudo aquilo que acontece. Vai além de ti próprio, penso eu, é assim que eu sinto. É espetacular. Uhum. Marcou-me bastante, há momentos assim que me marcam bastante e que são mesmo muito especiais. Às vezes o contrário disso, são os momentos piores, né? São aqueles momentos em que as coisas correm todas ao lado que tu tinhas programado, que tu tinhas planificado, às vezes problemas técnicos, né? Também não te ajudam e Fu- podem pôr tudo em causa. Então Yeah. esses são os momentos piores. Um, e é assim, todos os momentos em que onde há esta conexão numa equipa, e as coisas acontecem, para mim são sempre momentos altos. Pode até ser uma coisa só entre duas pessoas, ou seja, um trabalho que ninguém está a ver, não é uma coisa muito visível e muito destacada, mas quando as coisas têm esta ligação forte, o trabalho em que duas pessoas, no mínimo, por exemplo, estão a fazer e conseguimos resultados e nem que seja cantar um tema e outra pessoa consegue superar o desafio, para Uhum. mim já é um ponto alto. É sem dúvida assim um momento muito especial. Eu cada vez menos me, como é que eu te posso dizer? Cada vez menos me deslumbro com as coisas que são mais do lado de fora e cada vez mais me contento com as coisas que são as que estão cá dentro e que tu sentes, sabes? Yeah, isso é uma cena muito curiosa, não é? Parece que uma pessoa, à medida que cresce, começa-se a perceber: peraí, às tantas o mais importante não é o que vai lá fora, mas sim o que vai cá dentro, não é? Como é que tu te Também. sentes? Como é que. As coisas que são mais genuínas e menos, com Yeah, menos brilharete, yeah, yeah. não é? Não, é Ricardo, porque eu acho que diz, diz. eu acho que hoje em dia Uhum. é o que é, mas hoje em dia anda tudo muito atrás de uma visibilidade que parece quase uma ditadura, sabes? E Pois só é, aquilo que tu fazes para toda a gente ver é que vale, é que conta, é que tem valor, e isso não é verdade. pois é. Uh, É importante também saberes valorizar os momentos mais pequeninos ou mais simples, e que também está lá toda a importância, todo o valor e todo o que é de espetacular pode estar ali. Tens toda a razão no que estás a dizer. Yeah. Diz-me uma coisa: o que é que podemos esperar de ti no futuro? Projetos futuros, coisas que estás a pensar fazer, essas coisas todas. Olha, cada vez mais eu tento ir com calma e ficar focado em poucas coisas ao mesmo tempo. Um, e muitas das coisas que eu tinha, se calhar, projetadas lá atrás, ir trazendo para o presente para as concretizar. As coisas que ficaram pendentes de concretizar. O respirar, por exemplo, era uma delas. Uhum. E, mas para o futuro tenho, como esse projeto, tenho outros simples, como gravar, fazer mais gravações com algumas pessoas. Há muitas pessoas que eu gostava de convidar para gravarem comigo. Essa é uma das coisas especiais que eu quero cumprir. E também espetáculos. Um dos projetos que eu estava a iniciar agora é uma das perspectivas que eu tenho, é investir mais nisso, ou concentrar-me mais nisso. Um, Quando falas e em depois espetáculos, é mais uma cena mais teatral, não é? Mais. Ou nem por isso. ou seja, é difícil dizer o conceito porque no fundo é uma mistura de diferentes áreas ou artes ao mesmo tempo. Acabas por ter a imagem através do vídeo, porque a ideia será fazer em salas de cinema, então Uhum. tens o vídeo que funciona quase como um cenário daquilo que está a acontecer no palco. No palco é mais não tanto a voz falada, mas a voz cantada, através de músicas cantadas que vão dando vida ao tema que se está a abordar, estás a ver? E tu Uh, nesses trabalhos não costumas estar em palco, não é? Costumas estar a organizar a coisa. não, É é isso. porque ainda te esqueci de dizer, e também a parte da dança, portanto, estas Ok. três áreas, pelo menos, são as que se interligam. Sim, para eu estar a fazer um espetáculo, um evento dessa dimensão, é quase às vezes impossível para estar mais descansado, é quase impossível estar também um, a participar, não é? Já aconteceu e acontece, mas depois é difícil dividir tanta coisa ao mesmo tempo, e começo a pensar, ou bem estou a A salvaguardar que tudo realizar. acontece
exato, é mais do lado do realizador ou estou ali à frente, não é? Das duas, uma. Exatamente, porque senão torna-se bastante pesado, imagino. Não. É questão de foco, sabes? Eu prefiro estar focado numa determinada área a garantir que aquilo está a correr bem, do que Uhum. depois estar ali dividido e um pouco estressado, né? E no É meio natural. daquela correria toda, ainda ir para cima do palco e cantar no seu. Ainda chegas lá e cantas tu. Até já! É um bocado por aí, né? Muito fixe. Ricardo, última pergunta e talvez a mais importante. O que é que não pode? De forma alguma, não pode. Olha, eu sabia que tu ias fazer essa pergunta, eu fiz algumas cábulas. Manda vir. Hum, Há várias coisas que eu acho que se encaixam aí. As que eu destaco é, sem dúvida, às vezes, a falta de compromisso das pessoas para com a sua própria vida. Ou seja, as pessoas reclamam muito, a meu ver, estão sempre a dizer mal, estão sempre com aqueles chavões que ouvimos em todo lado, a Yeah. criticar tudo e mais alguma coisa, mas o que é verdade é que, se calhar, por vezes, elas não dão o melhor que podem e limitam-se a isso, a reclamar e pronto, e ficam por ali. Isso, se calhar dizer que me irrita é uma palavra muito forte, mas mexe muito comigo, porque nós Sim, temos que incomoda. lutar, nós temos que. Incomoda-me, boa, Yeah. incomoda-me, é mais isso. Nós temos que lutar e não nos deixarmos acomodar a essa coisa de falar, 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 falar e não fazer, não fazer e não fazer. É como aquele sketch. Falam, 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 falam. Não os vejo a fazer nada. Olha, perfeito aqui para isto. Exatamente. Uh, Porque É. depois é também a falta de compromisso com as coisas, é as Uhum. pessoas não se comprometem, não se esforçam, não dão o máximo de si pelas coisas, portanto é o mínimo, acho que isto é uma coisa até cultural, penso que até da nossa sociedade, é dar o mínimo, É, eu é dar trabalhar o para nove mínimo e quando meio. estamos a estudar, vamos dar o mínimo, quando estamos a trabalhar, vamos dar o mínimo, o patrão que pague, é um bocado assim, sabes? E Yeah. isso incomoda-me, para mudar um pouco para essa palavra, incomoda-me bastante, porque acho que cada pessoa tem que ser responsável por si própria Sim, e assumir o e, compromisso, não é? e assumir o compromisso, é verdade. E depois, acho que no seguimento disto, acho que as pessoas devem aproveitar mais a vida também, devem olhar mais para o lado bom, para as coisas boas. Eu sei que estamos a viver um tempo difícil, mas a nossa nós, os portugueses, nós, não é? A nossa sociedade tem muito esta tendência de olhar para o lado mau, ao pessimismo, fatalismo. Epá, e eu acho que há outra perspectiva além dessa. Há outra perspectiva. Porque por esse caminhar, por essa ordem de ideias, nós não fazemos nada. Pois é. Simplesmente Nós não fazemos ficamos nada. Ficamos ali. travados. Yeah. Yeah. Então acho que é desfrutar mais, também não andar. Ou seja, parece quase uma contradição que eu vou dizer, mas também não andar a mil à hora a tentar fazer tudo e mais alguma coisa num dia, para além do que podemos e que conseguimos, ganhar algum equilíbrio, porque este ritmo também alucinante, que é o extremo, não é? Que é a outra Uhum. parte, o ritmo alucinante em que andamos. Sempre preocupados e temos que estar sempre ocupados e temos que estar sempre conectados e tudo mais. Este é o outro extremo, não é? Yeah, e Também não é isso é, aí que devemos estar. isso é bué da cansativo. Então é muito cansativo e acho que esse não é o ritmo do ser humano. O ser humano não pode se transformar numa máquina, que acho que é aquilo que está a ficar. De Yeah. fazer, fazer, consumir, consumir, produzir, produzir e não desfruta, não para, não respira, não vê, não observa, Claro. não contempla aquilo que está a acontecer sequer. Além Estás a do ver? facto que muitas vezes a produção excessiva leva a muitas coisas. E uma delas é um produto mais fraco, muitas vezes, não é? Quando produzimos, a nossa qualidade de produção desce, além de que ficamos escutados. Yeah. O que eu acho é que, por exemplo, aqui em relação a nós, que estamos do lado da criatividade, não é? Uhum. Quando a criatividade entra num caminho que é fazer só porque já para produzir resultado, produzir, 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 pá, às tantas tu já nem estás a ter prazer naquilo que estás a fazer. É só Yeah. estás-te a tornar tão objetivo que é só pelo simples resultado daquilo que tens que produzir e que tens que fazer. E eu acho que é aí que perdemos um pouco Yeah. uh, a importância e o valor das coisas que fazemos e do que temos
e Ou das seja, pessoas que estão. sim, perde-se o ponto da coisa, não é? A razão pela qual Yeah, começamos a fazer isto desaparece. Uma coisa yeah. que era uma coisa tão prazerosa e para nos ajudar a nós e para ajudar os outros passa a ser só números. Só. Exatamente, exatamente. E Yeah. infelizmente é assim que é a sociedade, não é? Muito em função dos números e dos números. E se ficarmos só com essa opção dos números, perdemos o Uhum. resto, a meu ver. Sim, o número de likes, o número de comentários, quantos Eu há bocadinho ia euros. falar disso, não é? Yeah. E falei dessa questão da. É isso, acho que às vezes as pessoas, ou a sociedade, o mercado, a indústria, está tudo muito focado na quantificação. Isso mete-me alguma confusão. Yeah. Na quantificação de coisas, tu vales aquilo que tu és em quantidade, quer dizer, é um absurdo. Eu, Antes. como eu, Yeah. como eu sou do tempo em que não vi esta coisa da quantificação, pelo menos como está agora, epá, então o meu valor é o que é antes de tudo isso, não é? Não é por um número Exatamente. que eu valho mais ou menos. Mas tem piada, porque já pensaste nisto. Antes, uma pessoa que valia muito dizia: epá, tu vales o teu peso em ouro. Agora não, tu Yeah, vales o teu peso em likes. totalmente. Mas o problema é que nós Diz. estamos a rir sobre isso, mas há pessoas É, realmente obcecadas com isso, pois é, sabes? E há verdade. é quase uma guerra à volta disso. E as empresas, até as próprias empresas, estão a competir em função disso, e isso já é Yeah, um valor de mercado, quer dizer, pois é. eh, É assim, eu muito honestamente acho que, pronto, nós, é o que é, a realidade neste momento está muito nas redes sociais, eu não sei o quê, e acho que é importante estarmos, ou seja, estarmos de mão dadas, estás a ver? Ou seja, perceber como é sim. que a coisa funciona, mas é o que tu estás a dizer. O problema é quando passa para o outro lado. Quando já não somos nós a decidir, não, ok, vou fazer isto porque isto faz sentido para mim O e eu problema, gosto de o fazer problema é isto. Yeah. o problema é quando isso se torna uma ditadura. Yeah. Eu, por exemplo, eu também tenho redes sociais, Uhum. mas incomoda-me outra vez um pouco aquela situação em que as pessoas obrigam-se. Eu tenho que ter conteúdo. Eu Yeah. tenho que. Eu tenho que nada, porque eu tenho se eu quiser, né? Exatamente. Foste tu que te obrigaste. Eu digo, ou seja, nem estou a falar a nível de quem está a fazer isso a nível profissional, aí compreende-se. Estou a falar a nível pessoal. Esta Uhum. obrigação, eu tenho que postar conteúdo, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Exatamente. É quase se não postaste, não existes. Não é? E não E existes, não então é não és livre, fixe. sabes? Não és Yeah. livre. Tu às tantas perdeste, sem perceber, e o mais interessante disto tudo é que as pessoas, sem se aperceberem, elas estão a compactuar e a aceitar uma ditadura da forma mais simples, sem se aperceberem. Yeah. É E estão voluntariamente. exato, voluntariamente, estão a Yeah. ficar reféns desta quase, para muitos casos, uma opressão, sabes? Como todas as opressões sociais, que não estás naquele padrão, não estás naquela forma, não estás Yeah. naquele formato, pronto, já estás fora do grupo. E é um bocado assim, é uma, Yeah. uma questão de exclusão social. Exatamente, e depois entra naquele problema da comparação, ou seja, este foi ver o concerto dele, ele tinha mais pessoas que eu, e às vezes vais a ver e afinal não, afinal se ele apontasse a câmera um bocadinho mais para a direita, ainda tinha Mas menos, repara, estás a eu, ver? eu tenho às vezes em aula alguns miúdos mais novinhos e Yeah, já se percebe que isto já está a começar ali, que às vezes estamos a ver um vídeo de uma banda ou de qualquer coisa que estamos a investigar e a pesquisar, e ele olha e diz: Ah, tem poucos likes, tem poucos gostos, tem poucas visualizações. Ah, yeah, e um gajo, ups, espera aí, quando é assim, yeah, quando muitas vezes o que acontece é que tudo isso acaba por estar manipulado, porque convém mesmo que tenha aqueles números, não é? Porque, para ser mais comercial, mas não porque é comercial, tem propriamente qualidade, pode não ser uma exato, relação de causa e efeito, não é? Pode não ter nada a ver. exato. Ou seja, então, pelo que eu me percebi, o que não pode é O que não, não pode é uma série de coisas, olha, não exatamente, sei, o que ou pode é seja, muita coisa. não pode a falta de compromisso, número um, o levianismo do não apetece hoje, não pode. E o não par, não par, não par, não pode. Ou seja, o que pode, na realidade, pelo que eu estou a perceber, é ali o equilíbrio. O fazeres. Equilíbrio, eu acho que o que Exatamente. pode é o equilíbrio. O equilíbrio é procurarmos sempre, e eu acho que infelizmente a máquina está-nos sempre a puxar para o desequilíbrio, sabes? Yeah, eu acho que sim. Para a cena mais simples, para a cena mais saudável. E é isso. Acho que sim. Ricardo, foi um prazer ter-te aqui no primeiro não podcast. Acho que não podia ter escolhido um Obrigado. convidado mais adequado. Ah,
Malta, não se esqueçam de ir pesquisá-lo nas redes sociais, portanto, Ricardo Silva. Tem várias músicas no YouTube, Facebook, you name it. Ele está em todo lado. Portanto, pesquisem-no, sigam-no, se faz favor. E pronto, foi o primeiro não podcast. Estejam atentos para os próximos. E é isto. Ricardo, queres dizer mais alguma coisa? Acho que já falei demais. Nada disso, pá. Então, sendo assim, até a próxima. Tchau. Tchau.